Uma pesquisa inédita revela um retrato contraditório dos hábitos alimentares no país. Apenas 1% dos brasileiros, olha só, 1%, acredita que o desperdício de alimentos seja um dos principais problemas do país. Mas, em contrapartida, cerca de 60% afirmam se preocupar muito com o assunto. Além disso, mais da metade da população se mostra desengajada diante do tema. Para falar sobre isso, nós convidamos o diretor do Instituto Acatu, que foi responsável pela pesquisa, e pela World Wide Fund for Nature. É o Lúcio Vicente, meu xará. Lúcio, bom dia para você, muito bem-vindo. Ô, Lúcio, por que existe essa contradição? As pessoas elas acreditam que elas não desperdiçam alimento, mas elas acham que esse assunto é importante. Bom dia, Lúcio. Bom dia aos telespectadores e telespectadoras que estão nos assistindo. Sim, de fato, existe uma visão, né, de que esse tema, ele, de certa forma, é importante, mas a priorização desse tema frente a outros, né, a outros temas que as pessoas estão se correlacionando todos os dias, acaba ganhando uma relevância menor. Acho que vale trazer o contexto de que alguns temas críticos, né, da nossa sociedade, como violência, como questões ligadas à própria questão da fome, as pessoas não necessariamente associam o desperdício a outros critérios que elas elegeram na pesquisa, né? Essa pesquisa ela foi feita no Brasil, em diversas regiões, mais de 1.000 pessoas online responderam o questionário e nós também fizemos uma abordagem qualitativa, que é a entrevista presencial com essas pessoas ao vivo, né, para que elas possam trazer essa referência. E, ao mesmo tempo que as pessoas entendem que o desperdício ele é um problema, é categorizado ainda como sendo um tema não correlacionado. Então, um exemplo clássico é que muitas vezes as pessoas estão falando, por exemplo, da fome, mas não associa que o desperdício alimentar todos os dias está colaborando de alguma forma para isso, né? Sem contar outras questões, né? A questão da economia de água, todo o recurso utilizado ao longo do processo produtivo de um alimento, a água que ainda está dentro do alimento. Então, assim, quando a gente joga um alimento fora, as pessoas ainda não associam diretamente a outros tipos de problemas que nós temos. É interessante isso, né? A pesquisa, Lúcio, fala muito sobre o desperdício no preparo dos itens, dos alimentos ali do dia a dia. O brasileiro ainda tem aquela cultura de cozinhar para sobrar por medo de faltar? Será que é isso? Esse é o problema? De fato, o que mais chama atenção na pesquisa, né, quando a gente olha sobre a classificação das pessoas, nós fizemos uma classificação por perfil, o planejamento familiar, a economia doméstica, ela ainda é o principal tema que correlaciona a questão do desperdício com as famílias e com, obviamente, as pessoas que são responsáveis por comprar, por cozinhar. Então, a parte econômica, Lúcio, ela tem uma relevância aqui, obviamente, na percepção de valor das pessoas, né? Como fazer para cozinhar sem desperdiçar, Lúcio? Acho que tem algumas referências importantes, né? Acho que o processo de planejamento de compra do que você vai efetivamente utilizar, a maneira como você cozinha, né? A maneira como você enxerga o alimento. Tem pessoas que, por exemplo, aproveitam integralmente o alimento, né? Usam as cascas, inclusive, como composição das receitas. Porcionar da maneira adequada, cozinhar, congelar, de alguma maneira armazenar de forma a não desperdiçar. E acho que o principal ponto é olhar sempre os aspectos de validade dos produtos, né? Muito se perde também numa estocagem mal feita, produtos que são mais novos sendo estocados na frente. Então, sempre olhar esse tipo de organização dentro da própria cozinha e fazer com que as receitas tenham um maior rendimento, né? Fazer uma produção para a semana, para o dia, mas que leve a questão do porcionamento para a quantidade de pessoas, para que você não cozinhe a mais daquilo que você precisa e, consequentemente, tenha que jogar fora após um determinado período. Lúcio, aquela questão do gerenciamento da geladeira, né? É difícil fazer isso, né? Às vezes você acaba se perdendo, compra alguma coisa, esquece lá, quando vai ver já passou, já está estragando, você tem que jogar fora. Isso também é um problema para os supermercados, né? Eles acabam desperdiçando muito, né? Subestimam muito a demanda e acaba sobrando muito alimento. Como é que está essa questão de uma lei, né? Houve um tempo atrás se falou muito de uma lei para poder vender alimentos fora do prazo, mais baratos, mas desde que indicar
alertados na embalagem de que ele estava fora do prazo? Como é que ficou esse tema? O varejo, o comércio, de maneira geral, tem se adaptado bastante ao longo dos últimos anos. A gente já tem legislações que garantem uma doação minimamente, né, segura no aspecto jurídico, né, sobre a questão da responsabilidade da qualidade do alimento. Então, há necessidade também de que você tenha acompanhamento sanitário sobre o condicionamento desses produtos até que eles possam chegar a uma entidade que vai utilizá-lo. E grande parte desse processo também utiliza dessa vida útil do produto ainda dentro das lojas. Então, comunicar ao consumidor sobre determinado tipo de produto que está próximo da validade, comunicando e identificando aquele produto, leva o consumidor, por exemplo, a pagar mais barato para um produto que ainda está dentro do ciclo de vida útil dele e, consequentemente, com essa comunicação clara, transparente, o consumidor faz uma compra consciente de que ele vai ter que consumir aquele produto em poucos dias. Então, de maneira geral, o comércio já tem se adaptado com isso. E a legislação, acho que tem acompanhado, não da maneira rápida, mas tem dado subsídio para que as empresas possam cada vez mais olhar para esse ponto, né? Sem contar, Lúcio, que quando a empresa ela faz a doação de alimento, ela também reduz o custo que ela vai ter para poder remover como lixo esse produto. Então, a gente está fazendo um ganho social para que as pessoas possam ter alimento, e a empresa, além de fazer esse papel social de fazer a doação para alguém que ainda vai aproveitar, ela ainda está reduzindo a necessidade de transporte do lixo, taxa de aterro. Então, assim, tem vários ganhos nesse princípio, né? Lúcio, na pesquisa, vocês conseguiram auferir, assim, aproximadamente quanto que o brasileiro desperdiça financeiramente, né? Quanto que ele perde no bolso desperdiçando alimentos? Quando a gente olha sobre o aspecto de percentual, a gente tem uma média de cálculo de mais ou menos 30%, que é o que é efetivamente global, né? Fica difícil vocês colocar o percentual para a pessoa, porque as pessoas também têm uma fragilidade de não medir isso no dia a dia, elas não têm noção da quantidade de desperdício. Então, a pesquisa ela traz ali números gerais sobre a questão do comportamento, então, principalmente no percentual de pessoas que têm um olhar para o desperdício, que já estão atuando de uma maneira mais proativa. Então, por exemplo, a pesquisa traz ali, Lúcio, categorias que a gente obviamente classificou. Por exemplo, planejadores representam mais de 50% das pessoas entrevistadas. Esses planejadores são aquelas pessoas que se preocupam com a questão financeira da família. Então, você tem ali pessoas que estão olhando para a questão financeira, de economia, e que representam mais da metade, né, pela amostra de pessoas entrevistadas como sendo atuantes. E aí você tem outras categorias, por exemplo, de pessoas que foram sendo categorizadas, como, por exemplo, os mais proativos, que representam ali 17%. Você tem aquelas que migram, né? Ora pensam nesse assunto, ora não pensam, que a gente chama de camaleônicos aqui, que são as pessoas que vão se adaptando de acordo com aquilo que está enxergando, que já representam 12%. Então, a pesquisa ela traz uma amostra de grupos que levam a gente a entender que, por motivação, acabam tendo uma redução de alguma maneira mais objetiva para a sua vida. Ô, Lúcio, só para a gente finalizar, então, é aquela história, né? Se não houvesse desperdício de alimentos, não haveria fome, né? Que a gente sempre escuta. E deixa eu te perguntar uma coisa, tem também a questão ambiental, né? Não desperdiçar alimentos é uma forma de pensar na sustentabilidade do planeta, né? Total. E acho que aqui tem a pesquisa, e ela está disponível, acho que vale trazer aqui, está disponível a versão pública dela no site brasilsemdesperdício.org.br. Então, qualquer pessoa pode ir lá baixar e identificar essas informações que a gente está trazendo e muito mais. E quando a gente olha assim, Lúcio, em relação à questão pragmática, então, assim, o que mais infere hoje diretamente, né? O que as pessoas estão se preocupando? Com a questão econômica do lar. Então, esse é o primeiro ponto para o brasileiro como importância desse desperdício. Mas a questão ambiental ela está ligada diretamente. Então, o aspecto de desperdício de recursos, né? A gente citou, por exemplo, aqui a água. Então, o volume de água para produzir, o volume de água que ainda está no alimento é muito rico. Então, a gente está perdendo vários recursos naturais quando a gente está simplesmente jogando uma porção que para a gente pode parecer pequena, mas se a gente somar todos os lares brasileiros num pouquinho de arroz, num pouquinho de verdura, num pouquinho de fruta, são toneladas, milhares de toneladas que a gente está desperdiçando todos os dias. Então, é um trabalho também
que ajuda no campo ambiental. A gente vai reduzir muito recurso para deixar de ter que produzir muito mais, porque a gente está jogando muita coisa fora. Lúcio, tomara que vocês consigam espalhar os dados dessa pesquisa e sensibilizar as pessoas. Nós falamos com o Lúcio Vicente, diretor executivo do Instituto Acatu, responsável pela pesquisa. Lúcio, muito obrigado pela sua participação e um bom fim de semana. Muito obrigado, Lúcio. Bom sábado para todo mundo.